tenha esse tipo de contratempo. É igual ao salão. Se você se apegar aos contratempos do seu salão, vive em paz. Então a gente precisa focar no que é mais importante. Se o conteúdo é mais importante para você do que um simples gravar de uma live, ótimo, continue comigo. Se isso te incomoda, fique à vontade também, tá bom? Não vou nem concluir a frase. Olha só. Quando nós temos um cabelo, nós precisamos ao final do eriçado ou ao final do costurado gerar uma transparência. Simples assim. Essa mecha precisa estar em transparência. Você precisa enxergar do outro lado dela. É uma mecha fininha. Se você não deixar essa mecha em transparência, vai marcar lá o nascimento da mecha. Vai ficar aquela marcação grosseira no pezinho da mecha, ok? Isso é uma regra do eriçado principalmente. Por que mais do eriçado do que das outras? Porque geralmente, o que não pode acontecer no costuradinho? Pegar uma mecha larga e cavar ela no costurado. Porque quando você faz isso, você tem a chance de que lá no pezinho do costurado não esteja em transparência. E aí você cria marcações também lá no costuradinho. O áudio está ruim? Deixa sem. Está muito ruim esse áudio? Se estiver muito ruim, ou não estava escutando? Melhorou? Ok. Dá para continuar? Tá ok? Então pronto. Olha lá. Quando você faz o costurado, se você pegar uma mecha larga para depois costurar, você não vai gerar a transparência aqui, ó, no pezinho. Essa mechinha vai ficar larga aqui no acabamento. Primeiro que daí você vai distanciar da raiz e segundo que você vai marcar, podendo deixar manchas. Geralmente aquela patinha laranja na mecha costurada ou aquela marca grosseira é porque essa mechinha costurada não ficou em transparência. Ela pode ser larga. Elas podem ser largas no sentido de você costurar mechas largas, ok? Ok? Ela é larga aqui, ó. Ela não pode ser larga aqui. Aqui você sempre precisa tirar uma mechinha em transparência para depois iniciar o processo da costura. Agora, quando você não deve usar essa mecha costurada? Ou, se for usar, você vai ter que adaptar. Lembra que eu falei agora há pouco da fusão das mechas? Essa cliente aqui, por exemplo, é uma cliente que não é indicada a fazer mechas costuradas. Porque, olha só, ela tem bastante volume de raiz, um volume considerável aqui, só que aqui na ponta dela é bem ralo. Essa é o tipo da cliente que, se você fizer costurada, você provavelmente vai deixar ela bem loura, raiz e meio, e a ponta vai parecer que está escura, parecer que está alaranjada, parecer que não tem mecha, que faltou loiro aqui. Porque, olha só, quando você vem aqui, tira uma mecha e simplesmente costura ela, você está costurando aqui embaixo, aonde tem mais volume. Então, com certeza, aqui, ó, por dentro tem fios menores. Então você acaba descolorindo uma quantidade muito maior de cabelo aqui e aqui quase não tem. Olha a diferença de volume daqui, dessa ponta, para esse volume aqui. Se eu juntar tudo aqui, ó, eu tenho um volume expressivamente maior do que na ponta. Então eu vou deixar esse cabelo mais carregado. Se você vai usar costurado num cabelo como esse, você teria que, além de costurar, dar uma eriçada para tirar o excesso de cabelos menores que estão da raiz até o meio, tá bom? Porque senão isso vai dar ruim no final, ok? Por isso, justamente por causa desse tipo de cabelo que acabou sendo criada a técnica de eriçado. Porque na técnica de eriçado, o que vai acontecer? Quando você pega o cabelo da sua cliente e eriça, deixa eu prender diferente para vocês conseguirem observar isso com mais clareza agora. Quando você eriça esse cabelo, esses cabelos que descem nada mais são do que os cabelos menores de onde esse dedo está parado.
Então, se eu começar a eriçar segurando aqui no meio da mecha, os cabelinhos que vão descer são os cabelos que não estiverem em fio reto, daqui para trás, tá bom? Então, eles descem, ó. Isso daqui que seria a buchinha do meu eriçado. Porém, a gente sempre pega mais na ponta, e aí olha só o que acontece. Nós temos um grande excesso de cabelos menores, de onde está meu dedo para a raiz. Então, tudo que não está fio reto, daqui para baixo, vai descer e vai virar meu eriçado. Olha só, esse daqui seria o eriçado, que é o cabelinho que vai para a raiz, tá bom? Se eu segurar mais para a ponta ainda, olha lá, vai caindo mais. Porque antes eu ericei daqui para baixo, então tudo que não estava reto daqui para lá, desceu. Como eu segurei mais na ponta, então tudo que estava aqui também desce, ó. Pronto, isso daqui ficaria escuro. E depois vai entrar dentro do cabelo clareado. Por isso que, olha só, está vindo até aqui o comprimento. E ali eu tenho o restante. Então eu teria uma explosão mais de loiros aqui, ok? E aqui ele se mistura para dentro. Olha o tanto que desceu de volume. Imagina se eu fizesse mecha costurada, ó. Eu iria ter tudo isso daqui claro e na ponta, às vezes, nem pegaria. Porque se eu costurar e pegar mais esses menores, e numa costura direta nós não temos como saber. Já no eriçado, eu consigo separar tudo e vou clarear somente o que está fio reto, tá bom? Estão compreendendo? Está fazendo sentido? Está fazendo sentido para você o que eu estou dizendo? Escreve aí para mim se está fazendo sentido para você, sim ou não. Faz sentido, né? Então, bora lá. Uma vez que você compreendeu isso, que independente dela ser eriçada ou ser costurada, no final, antes de você passar o pó de colorante, você precisa ter apenas uma transparência na sua mão. Você precisa ter uma mechinha super fininha. Aí você pode dizer para mim assim, mas se eu pegar uma mecha grossa, vai ficar muito volume ali e eu não vou conseguir fazer uma mechinha encostada na raiz dela. Depende de como você está fazendo, tá bom? Qualquer mecha eriçada você consegue grudar na raiz dela. Claro que aí você vai ter que adaptar. Se você pegar uma mecha mais larga, presta atenção nesse truque para fazer na raiz, tá bom? Se você pegar uma mecha larga, aqui ó, um dedinho e meio, e eriçar, a gente não vai empurrar até a raiz. Só que se você empurrar até a raiz, vai travar lá. Então você vai limpar aqui, ó, empurrar até um certo pedaço, perto da raiz, 2, 3 dedos, ou com o pente, você vai tirar um pouco daquele excesso que está lá, ó. Ou com a mão. Você enfia os dedinhos assim, ó, eles vão soltando. Eu prefiro com a mão, porque não machuca a sua cliente, tá bom? Existem várias formas de você fazer isso. Olha lá, o excesso que eu tirei. Pronto, aí eu consigo encostar o meu pente lá no couro cabeludo dela, vai ser a distância da minha mecha. Isso é uma forma de você aproximar da raiz. Se você quiser aproximar de outra forma, tem gente que vem aqui, ó, já vai penteando e o pente vai meio que subindo, ó, tirando as pontinhas, ó, lá para cima, já automático, ó. Aí você também consegue grudar na raiz do cabelo da sua cliente, tá bom? Na cabeça dela. Existe outra forma? Tem outra forma também, ó. É como eu mostrei a primeira vez. Você pode vir aqui antes, derrubar o máximo que você quiser, penteando para o seu lado. Vai tirar todo esse excesso que iria descer no seu eriçado. E por fim, você finaliza com uma ou duas eriçadas até que gere a transparência. Tem que gerar a transparência na sua mão, ok? Claro que daí existem as técnicas onde você já vai pegar uma fatia fina para eriçar, então o volume lá acaba sendo praticamente nenhum. Então você também consegue fazer grudadinha na raiz. Gente, encostada no couro cabeludo, não existe técnica nenhuma, só a global, aquela que você descolore tudo, tá bom? Toda mecha costurada, eriçada, paginada, ela tem que ficar, nem que seja meio milímetrozinho afastada do couro cabeludo. Porque se você encostar no couro cabeludo, o produto vai manchar, tá bom? Ele tem que ficar, nem que seja como se fosse
a grossura, a largura do cabinho fino do pente. Tem que ficar afastado da raiz. Encostou no couro cabeludo, vai manchar o cabelo da sua cliente todinho, tá bom? Ok. Cleberson, então, tudo se resume às mechas tradicionais, eriçadas e paginadas. Mas e por que nós temos um monte de divisão? Aí nós temos as divisões. As divisões para você fazer mechas tradicionais, as divisões para você fazer mechas eriçadas, ou as divisões para você fazer paginadas, ou as divisões para você fazer a fusão e criar várias técnicas ou variações dessas técnicas, mais necessariamente dito, para que você consiga trabalhar. E aí nós vamos entender uma coisa. Para que serve mecha diagonal? Para que serve mecha na horizontal, vertical, zigue-zague? Diagonal, horizontal, vertical ou zigue-zague são Isso não é uma técnica. Você entende isso? Técnicas nós temos tradicionais, eriçadas e paginadas. Aí nós temos as divisões para usar com essas técnicas, que é a diagonal, a vertical, a horizontal ou o zigue-zague. São formas de dividir para que você coloque as mechas no cabelo da sua cliente. Faz sentido para você? Faz sentido? Faz sentido? Vamos lá. Tá fazendo sentido, né? Gente, quem tá gostando? Fala aí para mim. Para ou continuo? Tem gente que parece que não tá gostando, né? Tá mais preocupado com o trabalho do vídeo. Se não estiver gostando, a gente para também, não tem problema não, tá bom? Para ou continuo? Fala aí para mim. Paro ou continuo? Eu vou continuar, tá bom? Porque eu prometi e tem bastante gente que quer. Então, olha só. Quando nós falamos, vamos supor que eu resolva pegar essa linda aqui e usar uma das minhas técnicas do curso, onde eu te ensino a fazer um loiro poderosíssimo com 19 papéis e 70 gramas de pó de colorante. Se eu for fazer essa técnica, se eu quero dar uma impressão de cabelo mais carregado, eu vou tentar colocar o maior número possível de papéis na horizontal. Colocar o papel na horizontal, tá bom? Se eu quiser dar uma impressão de um cabelo menos carregado com a mesma técnica, com o mesmo número de papel, eu vou colocar as mechas em diagonal. Então, toda vez que você colocar mechas na horizontal, você vai ter um cabelo com uma sensação mais carregada. Porque quando você coloca na horizontal, ó, nesse ângulo que está a divisão, é como se você colorisse uma capa do cabelo e essa capa virasse uma capa, literalmente, e cobrisse a mecha escura de baixo. Então, sempre vai ter uma capa cobrindo o cabelo. Quando você faz na diagonal, que é nesse posicionamento o papel, por isso que a gente vem aqui nas lateraisinhas, não vem colocando na diagonal, é para criar um efeito de mechas mais marcadas. Geralmente vocês não veem as morenas iluminadas na internet, ou que você mesmo faz. Você não vê que se encontra, principalmente quando faz onda, babyliss, você vê aonde tem o claro e aonde tem o escuro. Você vê uma mecha do lado da outra, clara e escura. Essas mechas dão esse efeito quando você usa ela na diagonal. Porque daí, tanto faz o cabelo liso, quanto o cabelo ondulado, você vai enxergar onde tem claro e aonde tem mecha escura. Onde tem a mecha que você clareou e a mecha que você não clareou. Que é o famoso efeito de luz e sombra. Luz o que clareou e a sombra que você deixou sem clarear, tá bom? Já se você fizer na horizontal, o cabelo ondulado, você vê a diferença. O cabelo liso, ele fica parecendo que foi feito só uma coloração nele por inteiro. Sacou? Então, mesmo que eu coloque a mesma quantidade de papel, só de mudar de diagonal para horizontal, eu vou criar efeitos diferentes. Mesmo se eu colocar o mesmo número de papéis. Mesmo que eu pegar o mesmo modelo, com o mesmo corte, com o mesmo volume, eu vou criar efeito diferente, colocando o mesmo número de papel, somente mudando a divisão. Somente mudando a divisão. Ok? Então, quando você coloca ela na vertical, que é muito raro alguém usar, aí sim você teria aquele efeito da... Sabe aquelas técnicas, vocês já viram na internet, que tem uma técnica que parece uma zebrinha? Pronto. Aquela técnica praticamente toda construída na vertical.
que é assim, ó, na vertical, tá bom? Porque daí quando ela cai a fatia inteira escura, a fatia inteira clara, tá bom? Ela dá um efeito extremamente marcado. Mas não é uma técnica. Eu admiro muito quem faz, apesar de eu não gostar do efeito, eu admiro muito quem faz, porque para fazer uma técnica em vertical, você precisa ter uma habilidade técnica fantástica. Se você não tiver uma habilidade para controlar a descoloração, para cuidar daquele papel, de todo o processo, é muito fácil de manchar inteiro aquele cabelo, tá bom? Então, quem executa realmente tem uma habilidade técnica maravilhosa. E nós temos também o zigue-zague. O zigue-zague, ele pode ser feito tanto na diagonal quanto na horizontal. Então, praticamente, nós temos duas divisões, horizontal e diagonal. É a vertical. Só que a vertical nós não vamos falar porque eu, particularmente, nem uso praticamente, tá bom? Então, eu gosto de ensinar aquilo que eu faço no dia a dia. Então, nós vamos ter horizontal e diagonal. Essa diagonal ou horizontal, você pode fazer zigue-zague. Vai depender de você. Olha só. Deixa eu ver se aqui atrás dá para criar uma divisão, se vai mostrar melhor. Porque a cabeça de boneca na raiz nunca é tão legal. Estão conseguindo ver aqui? Eu tenho o efeito, olha lá, bem marcado, aonde eu vejo as pontas claramente do meu zigue-zague, tá bom? Aquele zigue-zague que faz, que mal você vê as pontinhas, aquilo lá não serve praticamente de nada, tá bom? Não serve de nada. Dá uma regularidade? Quase nada. Então, pode fazer reto, direto, vai ser melhor para você, tá? O importante do zigue-zague é que tem a profundidade. O que vai caracterizar ele, você pode fazer ele mais estreito. Por exemplo, você pode vir aqui, ó, e fazer um mais pertinho do outro, tá vendo? Eu tenho aqui, ó, bem pertinho um do outro, mais estreitinhos, e eu tenho esse aqui mais largo, ó, mais compassado um do outro. O importante é que eu consiga ver entre uma e outra um buraquinho aqui, ó, que tá passando meu dedo entre uma mecha e outra. É como se eu, quando tirasse as pontas se transformassem numa mecha costurada. Isso é o zigue-zague. Se você não conseguir cortar essas pontas no zigue-zague que você fizer, o seu zigue-zague está errado. Olha lá, mesmo esse aqui, que é um zigue-zague mais estreito, eu passo o pente em linha reta, eu consigo retirar as pontas e ela se transforma em mechas costuradas. Tá bom? Então, quando eu faço o zigue-zague, eu vou ter um efeito de sombra entre as mechinhas. É como se eu tivesse feito mechas costuradas e mechas eriçadas ao mesmo tempo. Então, toda vez que você separar um zigue-zague e eriçar, olha lá, vamos supor que eu ericei tudo, eu vou ter efeito de mechas costuradas e ainda eu sobro na parte de baixo a mecha eriçada. Só que ao invés de costurar e eriçar, eu simplesmente faço um zigue-zague e eriço ele todo. Por isso que às vezes a gente fala assim, eu fiz técnica eriçada. Ah, mas eu vi umas mechinhas marcadas. Provavelmente foi feito um zigue-zague. Porque daí, além de você ter o efeito do eriçado, você tem também o efeito da mechinha costurada. Só que quando você faz o eriçado, você automaticamente já está criando o efeito como se fosse de esfumado, já no próprio eriçado, sem precisar apagar a raiz no final. Então, lá no caimento, no nascimento da mechinha, lá naquela pontinha do zigue-zague, vai gerar um efeito muito natural nesse cabelo, tá bom? Então, essa é a função do zigue-zague. É fazer com que esse cabelo tenha, porque olha aqui, essa ponta que ficou aqui para cima, depois ela vai descer escura e vai se encaixar entre as outras duas pontas do zigue-zague, ó. Eu tenho uma ponta aqui e outra ali.
Então, essa mecha de cima, essa pontinha, vai descer escura no meio. Então, vai gerar efeito de sombra ao longo do cabelo também. Simplificou isso? Ficou mais fácil? Ou ainda está difícil de compreender essa parte? Está mais fácil? Cleberson, mas eu já vi a técnica AirTouch que faz com o secador. A técnica do secador, gente, é só uma forma de você selecionar o que você vai descolorir, tá bom? De qualquer forma, você vai ter que costurar, eriçar ou fazer uma paginada. Só que ao invés de você eriçar, você vai soprar o vento do secador. O eriçado, nós fazemos isso. Pronto. O secador jogado de cima para baixo ou de baixo para cima vai separar o que você iria empurrar com o pente e vai fazer descer todinho para baixo. Então, por isso que, às vezes, a técnica com o secadorzinho, ela fica mais grudadinha na raiz. Porém, você vai ter que ter aquele trabalho de pegar o secador, puxar, ligar, desligar. Então, sozinho, eu não acho ela uma técnica prática que gera agilidade para você. Agora, se você tem um auxiliar para te entregar o secador, ou o auxiliar jogar o secador para você, vai acelerar para você. Mas coloca secador. Só de você pegar secador, ligar secador, soltar secador, voltar para lá, isso não vai ser uma técnica rápida para você executar, tá bom? O nosso intuito aqui desse evento é te ensinar algo que seja mais rápido, que acelere os seus trabalhos dentro dos seus processos que você cria aí dentro do seu salão, ok? Então, quando você usa a técnica AirTouch, você está simplesmente não eriçando. Facilita depois, na hora de retirar e tudo mais. Claro que se você conhecer todo o processo de como retirar o eriçado, de você aprender a fazer ele certinho, na hora do lavatório você também vai retirar com uma certa facilidade. Professor, você falou que tem 3 técnicas, mas tem a técnica freehands também. Não é técnica freehands, é aplicação freehands. O freehands nada mais é do que uma técnica à mão livre, que é você aplicar o produto. Você está aplicando a mãos livres. Só que para você fazer uma técnica freehands, você vai ter que, geralmente, na maioria, muitos usam costura, fazer o zigue-zague, uns vão lá e eriçam, e aí aplicam a mão livre. Vem aqui, aplica, sobe, esfuma, vai. É uma técnica de aplicação, ok? Mas, de qualquer forma, você vai ter que fazer escolha, ou se você vai eriçar, ou se você não vai eriçar, ou se você vai pegar só uma transparência, que seria uma paginada, e aplicar a técnica somente nela. De qualquer forma, você vai ter que trabalhar algum tipo de divisão e a escolha de alguma técnica, tá bom? Sempre você vai ter que escolher diagonal, horizontal, vertical, zigue-zague, para poder fazer a aplicação freehands. Você vai ver isso na prática ainda durante este evento, tá bom? Nós vamos executar uma técnica onde você vai ver a mistura, a fusão de técnicas. Como que isso funciona na prática? O que você precisa pensar na hora de associar uma técnica com a outra? Você precisa descobrir, por exemplo, o que é uma técnica de contorno, qual é o tipo de técnica que vai proporcionar explosão de loiros só na ponta, ou um clareamento leve, ou um clareamento mais profundo. Porque se você não definir tudo isso antes, você não consegue chegar num resultado top. Na aula de manhã, por exemplo, eu vou te ensinar como que você, só no primeiro contato, você já consegue ter certeza absoluta do que vai acontecer no final desse cabelo. Todos, tá bom? Todos. Você tem que, antes de começar a fazer o cabelo da sua cliente, você já tem que falar para ela tudo o que pode e o que não pode acontecer. E não é um talvez, é uma certeza, tá bom? É possível, sim, você descobrir, antes de começar a montar o cabelo dela, qual é o tonalizante que precisa estar lá no lavatório para finalizar o cabelo da sua cliente. Se você vai ou se você não vai usar um tonalizante. Se você vai usar um tonalizante na altura de 8, na altura de 9, na altura de 10, na altura de 7, de 6, de 8, tá bom? É possível, através de uma anamnese de mecha, não é uma anamnese qualquer, não é um diagnóstico qualquer,
É um diagnóstico aprofundado. E isso é uma metodologia que eu desenvolvi ao longo dos anos, tá bom? Para que a gente consiga ter uma certeza do resultado que vamos entregar, do resultado que foi combinado com a cliente. Já viu a frase de que o combinado não sai caro? Esse é o combinado. O combinado nunca sai caro. Não estou falando aqui que você tem que ter uma obrigação de entregar aquilo que a sua cliente está te pedindo naquele momento, naquele dia. Uma coisa é a cliente querer, outra coisa é eu querer entregar. E outra coisa ainda é o que o cabelo consegue entregar naquele dia. Só que você, como profissional, consegue, com toda a certeza do mundo, saber o que o cabelo entrega naquele dia. Qual é a capacidade daquele cabelo? Tem alguma forma de chegar no resultado que a cliente quer ou não tem naquele momento? E se não tem, o que ela conseguir chegar naquele resultado? A sua cliente sentou na sua cadeira, ou era cliente de outro, sentou na sua cadeira, porque ela está em busca de uma resposta. E qual é a resposta? O cabelo que ninguém entregou e você vai entregar. É isso que toda cliente quer quando troca de cadeira. Ou o cabeleireiro foi embora, ou morreu, ou ela está totalmente desgostosa com o cabelo dela. E não importa o quanto você acha que está bonito ou feio o cabelo quando ela senta na sua cadeira. Ela trocou de cadeira, foi para a sua cadeira, porque ela está acreditando que é você que vai entregar o melhor resultado da vida dela. Seja um loiro, seja um iluminado. Não importa se vai colocar muita mecha, pouca mecha. Não importa se vai colocar poucas mechas claras ou escuras, ou muitas mechas claras ou escuras. Ela está atrás de uma solução para o cabelo dela. Ninguém troca de cabeleireiro quando está satisfeita com o cabeleireiro ou com a cabeleireira, tá bom? Então, gente, quando a gente fala de técnica de mecha, aqui eu vou te dar uma outra dica, tá bom? Quando nós falamos de contorno, existe uma confusão bem grandinha por aí. A técnica de contorno, ela não é uma técnica exclusiva para a técnica de eriçado. Contorno significa que eu vou contornar o cabelo da minha cliente com mechas, ok? Significa que nós vamos dar um contorno. Significa que quando eu prender o cabelo da cliente, eu preciso ver mecha em tudo o contorno dela, tá bom? Isso vem franja, as laterais, em cima da orelha, a nuca baixa, toda a extensão. Onde ela prender, eu preciso ver mechas. Como que esse contorno pode ser feito? Pode ser feito paginado? Pode pegar uma patinha transparente e descolorir. Pode ser feito costurado? Pode ser feito costurado. A sua cliente gosta de ver mechinha marcada quando prende o cabelo? Pode. A sua cliente gosta de ver claro, mas não gosta de ver mechinha marcadíssima? Pode fazer toda eriçada. Quantas mechas seguidas uma da outra eu devo fazer no contorno? Na grande maioria, 2 mechas. Quando a cliente é um pouco mais ousada e quer um efeito mais carregado, 3 mechas. Então, você vai ter que colocar 2 mechas bem fininhas na nuca baixa dela. Uma pode ser costurada ou pode ser eriçada. Pode ser ela toda paginada? Pode também, tem bastante gente fazendo isso. Eu não faço, eu acho muito carregado, tá bom? Eu sempre vou optar ou por eriçar ou por costurar. Fiz uma, vou fazer a outra na sequência, na nuca baixa. Nuca baixa, gente, é aqui, ó, só a parte de trás. Aí nós temos a lateral da nuca baixa, que engloba essa parte aqui, ó. Você não dividiu de orelha a orelha para começar o seu processo de mecha? Dividiu? Então, aqui vai outra também, ó, bem fininha em transparência. E aí você vai costurar ou eriçar. Mais uma, 2. Você vai também costurar ou eriçar. Aqui, ó, também vai uma ou 2. Ali, na frente, vai mais uma ou 2. Se a sua cliente é super discreta, uma é o suficiente. Se ela gosta que realmente dê um destaquezinho, 2. Se ela é mais ousada e quer um efeito mais carregado de contorno, você pode colocar até 3 mechas seguidas, tá bom? O que você vai fazer no topo, nas laterais e na parte de trás,
além de pensar nesse contorno, aí, meu amor, é a sua imaginação e o que você conhece de técnica. Qualquer técnica pode ser usada com contorno. Qualquer técnica. A única coisa que vai te impedir de fazer um contorno numa cliente é a cliente, por exemplo, que tem no contorno muito cabelinho novo ou muito cabelo quebrado. Pode descolorir cabelo novo? Pode. Só que, o que vai acontecer com esse cabelo novo? Se a cliente não mantém alinhado, escovado, hidratado, ele vai passar a impressão de que foi tudo um corte químico que aconteceu. Fica aquelas pontas espetadas loira. Então, e até iluminado, tá bom? Então, quando a sua cliente tem muito fio novo, por isso que antes de você começar a montar uma técnica, você tem que a primeira coisa a analisar é ali na frente. Levantou o cabelo da cliente, tem muito fiozinho quebrado, muito fio novo, você já tem que falar para ela, não dá para fazer um contorno muito marcado. Porque se fizer, esses cabelinhos novos vão ficar com a sensação de que foi todo quebrado na descoloração, tá bom? E se é uma cliente que não tem um cuidado muito bom, ele realmente pode começar a quebrar mais ainda depois com o passar dos dias, tá? E aí você pode fazer a criação que você quiser de técnicas que envolvam o restante do cabelo. Agora eu quero falar para você também sobre um outro fator, que é divisão, a divisão da técnica de mesh. Uma vez um menino entrou dentro de um curso meu e aí falou assim: ah, mas o seu curso é tudo com a mesma divisão, o cabelo que você faz? E eu falei: qual deles que está com o resultado repetido? Pô, nenhum, é um diferente do outro. Eu falei: então, qual é o problema de usar a mesma divisão para todos? Aí ele parou, olhou. Pô, mas eu falei: para que você quer complicar a sua vida? Me fala. Ele falou: professor, eu falei: não, me fala, você quer complicar? Eu te arrumo milhões de divisões. Eu conheço, nossa, muitas divisões. Eu falei: agora eu quero saber se você quer complicação ou não. Eu uso só a divisão que eu te ensinei, com todas as técnicas que estão lá dentro. Mas se você quiser divisões trabalhosíssimas, que você divide um quadrante aqui e outro quadrante lá, e o zigue-zague não sei da onde, o triângulo invertido para no final criar o mesmo efeito que você criaria se você fizesse a divisão tradicional. Pode-se fazer divisões? Pode, gente. Pode criar o que você quiser, tá bom? Quer dividir tudo em zigue-zague, deixar tudo repartido o cabelo da sua cliente? Pode fazer o que você quiser. Pode fazer moicano, pode fazer triângulo em toda qualquer parte, pode dividir o topo em 1001 seção. Aí é com você. Mas existe um perigo nisso. E eu já vou te explicar o perigo que existe quando você faz isso. Ó, se você entrar nos meus cursos fechados, ok? Você vai perceber que a maioria das divisões que eu faço é isso aqui. De orelha a orelha, um quadrante em cima, e atrás, às vezes, eu nem divido. Eu só vou levantando e vou soltando o que eu quero. Ok? A primeira divisão, isso é básico. Você tem que aprender essa. E através dessa, você consegue fazer qualquer técnica. Você consegue tradicional, eliçada, costurada, consegue fazer na horizontal, na diagonal, na vertical, consegue fazer zigue-zague, consegue trabalhar freehands, consegue trabalhar air touch, você consegue tudo aqui. Qual que é o problema de você vir aqui e falar: olha, divide bem um zigue-zague longo, agora você pega da quina lá de cima e traz um outro zigue-zague até a quina lá de baixo daquele ângulo, e aí depois você pega esse outro zigue-zague, corta aqui no meio, leva essa mecha para cima, reserva ela, depois essa daqui você subdivide ela novamente, leva ela, deixa ela presa lá na lateral. Amor, você vai conseguir lembrar disso para todas as clientes que você fez essa bagunça quando ela for retocar o cabelo dela? Você vai anotar tudo isso? Você vai fotografar, filmar para a hora do retoque, quando ela fala assim: era igualzinha. Você vai conseguir lembrar? Quando eu trabalhei dessa forma, esse era o meu desafio. Encontrar uma divisão padrão para que eu nunca errasse quando eu tivesse que retocar esses cabelos, mesmo quando a cliente voltasse 1 ou 2 anos depois. A cliente que mora fora e resolveu voltar 2 anos depois, falou assim, que era a mesma técnica. Eu falei: senta, meu amor. Aí agora, foi essa divisão. Ai, na época, qual divisão que eu usava? Ai, eu usei tantas técnicas, tantas divisões.
E agora, oh meu Deus, o que eu faço? Aí, amor, tem que rezar mesmo para conseguir descer o trem e fazer você lembrar. A não ser que você tenha tudo registrado no computador, notebook, celular, ou num caderno, numa planilha, qualquer coisa. Então, essa divisão padrão para iniciar é a coisa mais segura que existe até hoje. Às vezes a gente não domina o arroz com feijão e quer fazer um prato sofisticado. Você não domina a técnica principal e quer sair fazendo a criação de um monte de coisa que vai complicar para você depois. Eu gosto daquilo que não vai complicar a minha vida quando essa cliente voltar. Não sei se você gosta disso, eu gosto. Eu não gosto de ter trabalho quando voltar para retocar. Eu não gosto de fazer uma coisa na mecha da minha cliente e depois, quando ela voltar, não sei nem o que eu fiz lá no passado. Então, como eu sei que a maioria das minhas clientes eu trabalho essa divisão, sempre essa, fica mais fácil para retoque. Existem outras técnicas que a gente modifica as divisões. Ok, modifica. Mas existe ela padrão. Eu poderia vir aqui, por exemplo, eu tenho lá dentro do curso fechado, uma que eu divido aqui em cima, no meio, a parte de trás, porque daí a parte de baixo eu trabalho ela numa diagonal, quase vertical, e aqui em cima eu modifico, ok? Só para ter uma diferença do efeito que eu vou causar aqui embaixo e aqui em cima. Mas percebe que eu estou com a mesma divisão ainda de orelha e orelha e o quadrante de cima? Isso facilita a sua vida quando a cliente voltar. Eu não sei você, mas eu gosto de atender uma cliente pensando que eu vou fidelizar ela e que ela vai voltar a fazer muitos retoques durante muitos anos comigo. Porque eu sei que é isso que enche uma agenda e bomba a agenda o ano inteiro. É o acúmulo de clientes. Não é um monte de cliente nova que vai encher a sua agenda. É o acúmulo de cliente fiel que faz com que você tenha cliente de janeiro a janeiro. Não fique dependendo só final de ano de poder trabalhar e ganhar dinheiro, porque vem um monte de cliente nova. Eu quero que essas clientes novas cheguem bastante final de ano, mas eu quero fidelizar para elas voltarem o ano inteiro e para elas indicarem o ano inteiro. Faz sentido isso para você? O que vai mudar aqui é a espessura de cada mecha. Então, se eu vou fazer um cabelo mais carregado de mecha ou menos carregado de mecha, é a espessura, por exemplo, do eriçado. É a espessura, a quantidade de mecha costurada que eu vou colocar, tá bom? Então, por exemplo, você quer fazer um cabelo extremamente carregado e você quer fazer ele costurado. Você vai deixar a mesma divisão. Só que, olha só, você vai vir aqui, pegar uma mechinha fininha, em transparência, vai costurar ela, vai soltar a parte escura e vai clarear. Você vai vir pegar outra mechinha bem fininha, você não vai dar intervalo. Aí você vai fazer um cabelo extremamente carregado. Agora eu quero dar intervalo. Costuro uma, deixo meio dedinho sem fazer e vou costurar outra. Quero menos carregado ainda. Posso deixar um dedo e meio, posso deixar 2 dedos e vou costurando intercalado. É o tanto de mecha que eu vou colocando que vai determinar se é carregado ou não. Eriçado é a mesma coisa. Eu, Cleberson, você não vai ver em curso nenhum meu, nem gratuito, nem pago, eu te falando assim. Grau 1, eriça só raiz. Grau 2, eriça do meio. Grau 3, eriça da ponta. E eu vou te falar o porquê que eu não ensino isso. As técnicas que você vai me ver ensinando, se você está começando a me acompanhar agora, ou se você já me acompanha há um bom tempo, você já deve saber isso, eu ensino técnica de eriçado para que você não tenha obrigação de apagar a raiz no final. Você vai apagar a raiz no final se for o desejo da sua cliente uma técnica com a raiz apagada. Uma técnica de raiz esfumada. Eu não vou nem entrar no mérito da questão de é esfumado ou é apagado, tá bom? É tudo a mesma coisa, mas isso eu explico em outras aulas. Olha só. Se eu quero parecer que esse cabelo fez uma global fazendo eriçado, eu vou pegar a mechinha de mais ou menos meio centímetro, meio dedinho, tá bom? Ela já é super fina. Aí eu posso pegar aqui, olha lá, eu tenho uma ponta grande aqui, e vou eriçar. Tem que sobrar uma transparência.
Então não adianta eu vir aqui, ó, e limpar a raizinha, porque não vai sobrar transparência. Vai marcar e eu vou ser obrigado a apagar essa raiz no final para não ficar marcado, não ficar feio. Se eu pegar uma mecha mais larga ainda, não, mas para carregar o cabelo, daí você tem que eriçar pouco, só do meio para baixo. Tá bom. Sobrou transparência? Não, gente, olha lá a grossura que tá essa mecha ainda. Então vai marcar, eu vou ter que apagar no final. Agora, olha só. Se eu pego esse cabelo, mechinhas super finas, ó, trabalho e consigo uma transparência, não vai marcar. Eu não tenho obrigação de esfumar essa raiz no final. Só se eu quiser. Eu pego um pouquinho mais. Eu vou ter uma mecha carregada, bem leve de carregamento na raiz, ok? E vou ter uma explosão mais do meio para baixo. Ó, eu eriço bastante e vai me sobrar uma transparência, ok? Não vai marcar e a possibilidade de manchar é quase zero também. Se eu pegar uma mecha